Oi, Nerd Filmes aqui. Hoje vou explicar um filme de ficção científica, thriller chamado Lifelike. Spoilers à frente. Cuidado e se cuide. O filme começa com um casal, Sophie e James, que parecem felizes juntos. No momento, eles estão movendo um sofá antigo para o apartamento deles em Nova York. Sophie quer renovar e usar o sofá, mas James não está muito entusiasmado com a ideia. Acontece que, embora seu marido venha de uma família rica, Sophie prefere levar uma vida simples. Depois de terminar de mover o sofá, o casal começa a brincar em seu quarto. No entanto, o momento divertido é interrompido quando James recebe um telefonema. Ele fica devastado ao saber que seu pai faleceu. Ele também descobre que, como filho único, herdou todos os negócios e propriedades do pai. Na cena seguinte, vemos o casal se mudando para uma mansão suburbana longe da cidade. Sophie não está feliz com as mudanças, mas está disposta a se adaptar para apoiar seu marido. Na manhã seguinte, James se prepara para seu primeiro dia como CEO da empresa de seu pai. Sophie pede que ele passe o dia com ela, mas ele se recusa, pois não quer causar uma má impressão no primeiro dia. Depois, Sophie, que está desempregada, começa a perambular pela grande mansão e se sente entediada. Há muitos empregados na casa, então ela não precisa trabalhar nem se preocupar com nada. Mais tarde, uma empregada se aproxima dela no quarto e pergunta se ela precisa de algo. Sophie acha desconfortável mandar nos outros e pede que ela tire o dia de folga. Ela explica que, ao contrário de James, ela vem de uma família humilde e prefere fazer as coisas por conta própria. Naquela noite, quando James volta para casa, Sophie informa que demitiu todos os empregados. Ele fica chateado porque eles estavam com a família há muito tempo e esse era o único meio de subsistência deles. No entanto, ela menciona que pagou 2 anos de salário e os encorajou a seguir seus sonhos. James ainda está preocupado em administrar uma mansão tão grande, mas ela promete cuidar de tudo. Na manhã seguinte no trabalho, vemos James lutando com seu novo papel como CEO. Ele tenta introduzir novas ideias durante uma reunião, mas seus colegas de trabalho não parecem concordar com ele. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Sophie, que diz que não consegue ligar o cortador de grama. James promete vir à noite e ajudá-la antes de desligar. Quando ele volta para casa, tenta ligar o cortador de grama, mas tem dificuldades, pois nunca fez isso antes. Ele fica frustrado porque agora tem que arcar com o trabalho depois que sua esposa demitiu os empregados. Na manhã seguinte, Sophie diz que eles eram mais felizes no apartamento, o que irrita muito James. Ela menciona que não está acostumada a viver em uma mansão tão grande e se sente desconfortável tendo empregados porque não gosta de mandar nas pessoas. À tarde, James desabafa com sua assistente sobre a situação difícil. A assistente o tranquiliza dizendo que o dinheiro pode resolver todos os problemas. Ela então informa James sobre uma empresa que vende robôs domésticos. Na próxima cena, o casal chega a uma empresa de tecnologia e conhece o CEO chamado Julian. Ele mostra vários robôs que se parecem com humanos. James pede que sua esposa escolha um deles, e Julian sugere um robô feminino chamado Jessica. No entanto, Sophie se preocupa que ter uma mulher tão bonita em casa possa fazê-la se sentir insegura, então ela decide contratar um robô masculino. Julian então os apresenta a um robô masculino chamado Henry. Para provar sua obediência, Julian ordena que ele lamba os sapatos de James, o que Henry faz sem hesitação. Depois disso, eles levam Henry para a mansão, e Julian instala uma estação de recarga onde ele pode ser carregado. O robô começa a trabalhar na casa e se mostra muito eficiente. Mas Sophie ainda o percebe como um humano e se sente desconfortável em dar ordens a ele. Nos dias seguintes, Henry se torna hábil em lidar com as tarefas domésticas. Uma tarde, ele entra acidentalmente no quarto de Sophie enquanto ela começa a se despir. Isso a deixa muito desconfortável e ansiosa. Mais tarde, ela conta ao marido como Henry estava olhando para seu corpo. Mas ele desconsidera suas preocupações, afirmando que ele é apenas um robô e isso não importa. Depois disso, James leva Henry para jogar squash. Durante todo o jogo, o robô continua a derrotá-lo, mas James não se importa. Ele gosta da companhia e se diverte. Ele também se abre sobre sua tristeza pela morte do pai. Ao ouvir isso, Henry expressa suas condolências, mostrando sua personalidade humana. No dia seguinte, quando Sophie descobre que os colegas de trabalho do marido estão visitando a casa, ela começa a limpar. Henry ajuda nas tarefas e até conta algumas piadas para aliviar seu estresse. Isso finalmente conquista a confiança dela, e ela lhe dá um romance de Charles Dickens como presente. Mais tarde, enquanto fazem uma pausa, Sophie lhe oferece vinho, e ele começa a beber sem hesitação. Ela se pergunta o que acontece com isso, e Henry explica que quando está na estação de recarga, tudo é reiniciado automaticamente. Quando os colegas de trabalho de James visitam a casa, ficam impressionados com o quão humano o robô parece. Henry até cita Charles Dickens, o que o surpreende ainda mais.
Sophie então diz aos convidados que às vezes esquece que ele é um robô, mas James não parece gostar desse comentário. Uma noite, Sophie é acordada por ruídos incomuns fora de sua casa. Ela vai verificar e encontra Henry deitado no chão. Ela o acorda, mas o robô não se lembra de como chegou lá. Ele simplesmente afirma que teve um sonho em que era humano. Enquanto voltam para casa, Julian aparece e fica furioso ao encontrá-los juntos. No entanto, Sophie explica que simplesmente encontrou Henry deitado lá. No dia seguinte, o casal chama Julian e conta o que aconteceu na noite anterior. Ele imediatamente verifica o robô e conclui que é apenas um pequeno defeito. Sophie menciona que Henry estava sonhando, mas Julian diz que é impossível. Ele então avisa o casal para ter cuidado e evitar que Henry desenvolva emoções, pois isso pode fazer com que ele se comporte mais como um humano. Depois que Julian sai, James começa a culpar sua esposa pela situação de Henry. Ele enfatiza como ela dá livros para ele ler e o trata como um humano. Sophie responde lembrando-lhe que ele faz o mesmo ao jogar squash com ele. Mais tarde, enquanto Henry está massageando Sophie, ele estranhamente começa a beijar suas costas e depois seus lábios. Mas tudo isso acaba sendo um pesadelo, pois ela de repente acorda ao lado do marido. À tarde, Sophie deliberadamente deixa a porta do quarto aberta e começa a se masturbar pensando no sonho anterior. Após terminar, ela descobre Henry fora de seu quarto e se pergunta se ele estava a observando. Ele responde perguntando se isso a faria feliz se ele estivesse observando. Dias depois, quando James percebe Sophie e Henry rindo juntos perto da piscina, ele fica com ciúmes. Ele retorna a Julian e expressa preocupação de que o robô esteja avançando sobre sua esposa, o que pode arruinar seu casamento. Julian explica que Henry não está programado para amar, apenas para manter seus donos satisfeitos. Ele sugere que o problema real está entre James e sua esposa, e que eles precisam resolver isso por conta própria. Quando James volta para casa, ele instrui Henry a parar de flertar e ler livros com sua esposa. O robô concorda, mas diz que ambos os donos devem concordar unanimemente. Ao ouvir isso, James fica furioso e ordena que ele retorne à estação de recarga. Ele então confronta Sophie e diz para ela parar de ler com Henry. Isso só a irrita, e eles começam a brigar como crianças. No final, ela decide deixar a casa e ficar no antigo apartamento por alguns dias. Um dia, James está no banheiro quando percebe que seu barbeador está desaparecido. Ele chama Henry e pede para trazer um novo barbeador. Logo depois, o robô entra na sala nu, o que surpreende James. Ele pergunta o que Henry está fazendo, e Henry responde que está apenas satisfazendo seus desejos. Ele então começa a fazer a barba de James, apenas para beijá-lo momentos depois. James hesita inicialmente, mas logo beija de volta e os dois acabam se envolvendo intimamente. Na manhã seguinte, James acorda sozinho em sua cama, sem saber se o que aconteceu foi real. Ele percebe que Henry preparou o café da manhã, mas hesita em discutir os eventos da noite anterior. Mais tarde, no escritório, ele liga para Sophie para tentar consertar o relacionamento e propõe que eles saiam de férias juntos. Mas ela não parece muito entusiasmada e sugere que discutam isso pessoalmente. Algum tempo depois, Sophie volta para casa e pede para Henry lhe dar uma massagem. Ele obedece e começa a esfregar seu corpo, mas de repente a beija. Chocada, ela pergunta por que ele fez isso, ao que Henry responde que quer agradá-la. Isso a assusta, então ela ordena que ele vá imediatamente para sua estação de recarga. Quando James chega em casa à noite, uma Sophie chateada conta tudo o que aconteceu, mas isso só o deixa irritado, e ele grita que Henry fez o que ela desejava. Ele então a acusa de encorajar o comportamento do robô e de tratá-lo como um ser humano. Após a discussão, ele confronta Henry e exige saber por que ele beijou Sophie. O robô afirma que ela implorou por isso, o que enfurece ainda mais James. Ele dá um soco forte no rosto do robô e o manda voltar para a estação de recarga. Henry obedece e se deita, mas James desconecta o carregador com raiva e vai embora. Na manhã seguinte, o casal chama Julian, pois quer devolver Henry à empresa. James então vai para o trabalho, enquanto Sophie espera a chegada dos técnicos. Logo depois, Henry se aproxima dela e menciona que sua estação de carregamento foi desconectada. Ele pergunta se eles não precisam mais dele, ao que Sophie explica que seu marido está chateado porque ele a beijou. Henry então chama James de hipócrita, já que eles também se envolveram intimamente na ausência dela. Ao ouvir isso, Sophie fica devastada, pois não esperava que seu marido chegasse a esse ponto. Julian chega ao mesmo tempo para ver qual é o problema, mas Sophie pede que ele lide com o robô e sai rapidamente. Dentro da casa, Henry olha no espelho e examina sua contusão. Ele se pergunta por que dói tanto. Julian então se aproxima e ordena que ele volte para a estação de recarga. No entanto, Henry se recusa a seguir suas ordens e o acusa de ser um mentiroso. Em outro lugar, Sophie entra no escritório de James e o confronta sobre sua traição.
Ele admite que estava com ciúmes de Henry porque ele parecia perfeito, e Sophie se iluminava sempre que estava perto dele. James diz que o robô aproveitou sua vulnerabilidade e jogou com ele. Ao ouvir isso, a raiva de Sophie se transforma em culpa, e ela percebe que seus sentimentos por Henry não são genuínos. O casal então se reconcilia e se abraça amorosamente. Mas o momento romântico é interrompido quando James nota várias chamadas perdidas de Henry. Ao chegar em casa, o casal encontra Henry vagando pelo quintal, completamente nu. Ele parece triste, pois sabe que decepcionou seus donos. O casal informa que ele será devolvido à empresa para ser reparado e encontrar novos donos. James então instrui Henry a retornar à estação de carregamento, mas Henry pede permissão para permanecer no campo até sua bateria acabar. Embora hesitante, o casal concorda por pena. Na cena seguinte, eles vão à empresa de tecnologia para encontrar Julian, mas o local está lotado de agentes do FBI. A robô feminina Jessica parece muito chateada e insiste que precisa voltar para seu dono. No entanto, um assistente social informa que ela é uma pessoa real que foi convencida a acreditar que é um robô. Ao ouvir isso, James e Sophie ficam chocados ao perceber que Henry também é humano. Eles então voltam para casa com 2 agentes do FBI para encontrá-lo e a Julian. Enquanto procuram por ele, Julian aparece do nada e atira nos agentes do FBI. Ele então revela que pegou Henry quando ele tinha 3 anos, depois que sua mãe o maltratou e abandonou. Julian o amava como seu próprio filho e o fez um humano perfeito. No entanto, ele agora está angustiado porque o casal está abandonando, assim como sua mãe fez. Julian então procede a atirar no casal, mas o Henry não intervém a tempo. Ele espanca Julian com sua própria arma, matando-o. Depois disso, Henry pega uma faca que estava no chão. Ele se sente envergonhado por decepcioná-los e afirma que não tem mais propósito para viver. O casal tenta impedi-lo, dizendo que o ama muito, mas é tarde demais. Henry comete harakiri, apunhalando-se no estômago. Em seus momentos finais, ele diz que sabia desde o início que seus sentimentos eram reais. Ele então se desculpa por causar todos esses problemas e morre. Sophie e James ficam devastados com sua morte e choram enquanto se abraçam. Na cena final, 5 anos se passam e vemos o casal em um parque com seu filho, Henry. Quando o menino pergunta aos pais como recebeu seu nome, Sophie diz que ele foi nomeado em homenagem a alguém muito especial. Ela diz que é uma longa história e que ele terá que esperar até ser mais velho para ouvi-la.